Quando é que o mau humor vira um problema? Isso acontece, e mais comumente do que a gente imagina. Será que alguém que você conhece, que é mal-humorado, não tem distimia? Nosso convidado agora vai explicar para a gente como reconhecer esse problema. É uma doença, então o primeiro ponto, doutor, é compreender isso e não tratar com preconceito, como se fosse uma pessoa que está sempre infeliz, insatisfeita. É um pouco disso, mas não é culpa da pessoa completamente. Então tem que ter um pouco mais de tolerância. É difícil falar sobre tudo isso, porque a gente acaba fazendo julgamentos, a gente sempre quer dar uma opinião sobre a vida do outro, mas é um desafio no caso da pessoa que tem distimia, não é, doutor? E no caso do transtorno de humor, ela é uma alteração que marca a vida do indivíduo. Então, assim como as outras doenças, o indivíduo, em algum momento da vida, começa a apresentar uma alteração no seu humor de base e, a partir daí, a gente identifica que o humor não volta às condições anteriores. No caso da depressão completa, que a gente diz, o indivíduo em algum momento da vida sofre um estressor, pode ser psicológico, pode ser um luto, por exemplo. Isso altera os hormônios do estresse do cérebro e esse cérebro não consegue funcionar como funcionava antes. E aí o humor fica não reativo, a pessoa não consegue mais ter o aumento do humor, mesmo com emoções positivas, com notícias boas e tudo. No caso da distimia, a gente chama de uma depressão crônica, porque na maioria das vezes a depressão ela tem um período mais ou menos delimitado de tempo, então 1 ano, 6 meses, e intenso. Então, na maioria das vezes, o indivíduo para o emprego, para as suas atividades, perde amigos, altera todo o funcionamento do indivíduo. No caso de distimia, como a sintomatologia é mais leve e crônica, então o indivíduo apresenta essas alterações durante muito tempo e de forma leve. Então, é difícil perceber... É mais difícil diagnosticar do que uma depressão, por exemplo. Começa muito insidiosamente, muito lentamente. É diferente de uma depressão que em algumas semanas, por exemplo, vamos dar um estressor de um luto, no indivíduo que tem predisposição para ter uma doença cerebral psiquiátrica, isso altera a parte hormonal cerebral e o indivíduo deprime. Então, não é uma tristeza porque não conseguiu trabalhar o luto. Tem que ter uma predisposição genética. Não é todo mundo que entra em luto que vai ter depressão. Então, isso é muito importante. E no caso da distimia, não. Ela começa lentamente e cronicamente. Então, assim, os estudos falam em 2 anos, mas que a gente vê a vida inteira assim. Então, tanto que a psiquiatria achou que era um temperamento, era um jeito de ser, e só depois que alguns estudos na década de 80 começaram a ser feitos, mostraram que tinha uma base cerebral, aí que começou a ganhar notoriedade e esse entendimento de que se tratava de um transtorno. Quando é que a distimia começa a apresentar sinais? Você falou sobre alguém que é a vida inteira, assim, desde a infância? Dá para perceber uma criança ou ainda é muito cedo para isso? Então, as alterações psiquiátricas na infância, elas são muito inespecíficas. Então, elas não se apresentam da mesma forma como o cérebro do adulto, que é um cérebro mais amadurecido, se comporta. Então, mesmo uma depressão na infância não se apresenta da forma como adulto, com tristeza, vontade de morrer, o suicídio. Então, na maioria das vezes, o que vai acontecer é uma diminuição da energia, um isolamento, diminuição da produtividade escolar, social da criança. Então, é muito mais inespecífico. No caso da distimia, a alteração ela começa mais ou menos na adolescência, se instala mesmo na vida adulta por volta dos 30 anos e acompanha o indivíduo a vida toda, marcando inclusive as pessoas que o conhecem têm essa imagem da pessoa. Então não é uma alteração de humor normal, porque o nosso humor ele oscila normalmente. Então hoje a gente está feliz, amanhã acontece alguma coisa negativa ou não. Muitas vezes o humor pode alterar mesmo sem nada. Sem entender por quê. Isso, principalmente na mulher, que tem oscilação de humor, né? Muitas têm alteração pré-menstrual, é uma alteração de humor, a TPM é uma alteração de humor. Tá? Ficou bem estabelecido em 2013 o transtorno disfórico pré-menstrual, que é o nome técnico da TPM, é uma alteração de humor. Então, não é um jeito de ser, não é uma frescura, não é uma fraqueza porque a mulher está menstruando e está tendo alteração na forma de se ver como mulher, não, é uma alteração cerebral do humor. A gente percebe que é um grande desafio, mas o senhor já trouxe aqui, inclusive, uma resposta para uma pergunta que eu deixei no bloco anterior, que é se mais homens ou mulheres têm um problema. Quando a gente fala de hormônio, a gente já imagina que as mulheres têm mais. É isso mesmo? No caso da distimia, o público feminino é o mais atingido?
No caso, o hormônio feminino, ele tem uma íntima relação com os transtornos do humor. Então, tanto a depressão e a distimia, que seria um mau humor crônico, uma depressão leve crônica, a gente acha esse termo dessa forma também, acometem mais mulheres 2 a 3 vezes mais do que os homens. Então, nesse aspecto, biologicamente, os homens são protegidos, né? E no caso da distimia, é uma alteração crônica que acomete mais mulheres, não distingue classe social. Não está relacionado, então? Não está relacionado à classe social. E foi identificado que geralmente tem algum indivíduo familiar acometido. Então, uma mãe ou um pai com depressão mesmo, ou um avô ou uma avó com depressão. Já é um fator de risco também, o histórico familiar. O histórico familiar. Além do mau humor, que é a característica principal, algum outro sinal e sintoma da distimia? Então o que é importante na distimia é que é uma polarização do humor, né? O humor, ele se altera para baixo. Então, todas aquelas emoções que fazem parte das emoções negativas. Então, o indivíduo não se alegra como as outras pessoas, com eventos positivos. O indivíduo é mais pessimista do que as pessoas, de forma crônica, não é uma alteração aguda. Então, pelo menos 2 anos, continuamente com sintomas. Você vê o indivíduo hoje, amanhã, depois, oscila alguma coisa, mas vira uma marca do indivíduo. Aquele indivíduo é irritado, ele é carrancudo, é um indivíduo mais pessimista, geralmente essas pessoas, elas têm uma tendência a aproveitar menos emoções positivas. Então, eles sempre guardam aquela coisa de não posso me divertir, não posso fazer isso, não posso fazer aquilo. E é difícil você ver na distimia uma acentuação dos sintomas como na depressão, a ponto de o indivíduo querer morrer por conta da distimia. Então, por isso que existe até a dificuldade diagnóstica, porque passa muitas vezes como uma alteração que não é uma doença. A gente tem aqui a pergunta de uma telespectadora para responder e que passa por situações desse tipo. É a Alzina de Oliveira Caire, de São Paulo, capital. Olá, irmã Alzina, muito obrigada pela audiência e pela participação. Ela está dizendo o seguinte: o médico dela recomenda a ela, doutor, o uso de serotonina e dopamina, é esse o nome correto? Isso. Para que ela volte a ter bom humor. Ela faz terapia com psicólogo e ela quer saber se o problema de depressão é genético, porque ela tem uma irmã ela tem histórico familiar, de pessoas com depressão na família também. Ela deve seguir nesse mesmo caminho, doutor? Então, os transtornos de humor, eles têm uma base genética, a gente pode dizer assim. Não é um gene só. Então, não é, por exemplo, como na síndrome de Down, que a pessoa tem um gene alterado e aí faz o exame e tem o diagnóstico. Então, são múltiplos genes trabalhando em conjunto. Muitas vezes eles estão presentes, mas os genes não estão funcionando. É outra coisa que muito recentemente tem se descoberto. Então, não é só a presença ou a ausência do gene, o funcionamento. E aí está a questão da interação com o ambiente. Quando a gente interage com o ambiente, os genes podem funcionar ou parar de funcionar. Então, por exemplo, a questão do sol na depressão pode ativar alguns genes e desativar outro. O indivíduo deprimido toma menos sol, fica mais isolado. Então, existe sim. Algumas depressões são mais genéticas do que outras. Então, a depressão bipolar, que é uma depressão que a pessoa afunda o humor para a depressão e depois eleva o humor para aumento de energia. Então, a depressão, ela diminui a atividade do cérebro. O bipolar tem uma depressão que, depois dessa depressão, o indivíduo pode aumentar a atividade do cérebro, como se fosse um motor que fica acelerando e desacelerando. Então, essa depressão bipolar é muito, muito genética. 85% a 90% de chance de ter um pai ou mãe afetados. Na depressão, só depressão pura, que a gente chama clássica, o componente genético é menos importante, mas ele também está presente e, na maioria das vezes, existe uma vulnerabilidade. Então, a gente não sabe se o indivíduo vai deprimir ou não. Você pode ter pai depressivo, mãe depressiva, vai depender dos fatores de risco. Então, o estresse crônico, estresse no trabalho crônico, inversão do sono e do dormir crônico, então desregular o horário de sono, de dormir, de acordar, a exposição à luz, então quem trabalha mais no escuro, pega menos sol, né? Existe um risco maior.
E medicamentos podem induzir depressão, tratamentos para HIV, para hepatite podem, só o medicamento. Então, assim, o indivíduo deprime sem ter nenhum estressor psicológico. Então, isso, para muita gente, isso é novidade, porque a fala em depressão, a pessoa imagina uma doença psicológica, de um problema, de um luto e tudo mais. A gente vê que não dá para justificar apenas a depressão ou uma distimia como uma questão genética, familiar. E se a senhora já faz acompanhamento com médico, com psiquiatra e psicólogo, continue fazendo esse acompanhamento. E nosso convidado vai ter a oportunidade, inclusive, no programa de falar hoje sobre como fazer esse tratamento, de que forma que esse paciente deve ser acompanhado. E a gente continua nos próximos blocos trazendo esclarecimento e orientação para a senhora. Continue na nossa audiência. A gente tem um rápido intervalo agora aqui no Viver Melhor, mas a gente volta já já.